Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do Livro da Esperança, no domínio das provas. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mais só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para este obrigação de praticá-lo. É o capítulo 8, texto 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável, ignorância completa. Santa inocência, inaptidão absoluta. Chega, porém, um dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis, da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Gente, um dos livros maravilhosos da doutrina espírita, quem teve a oportunidade de ler, que eu estou inclusive vendo ele aqui na minha frente, se chama Nossos Filhos São Espíritos. O que esse livro tem a pretensão de dizer para a gente? É um livro que vale a pena a gente buscar aí em PDF, ou comprar o livro mesmo, comprar em PDF, seja como for. É um livro que tenta mostrar para a gente que, na verdade, o nosso Pai maior é Deus. Deus é o Pai de todos nós. E Deus nos delega a função de estar criando alguns filhos, de estar orientando alguns filhos, dentro daquela coisa, até que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, Santo Agostinho nos lembra, fala, né? Espíritas, compreender agora o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir, e toda a vossa responsabilidade consiste em aproximar esse espírito máximo de Deus. Tudo bem. Só que ele chama a nossa atenção do seguinte: a gente tem que ficar pensando o tempo todo que eu posso, amanhã, estar desencarnando. E se eu desencarnar, meus filhos vão ficar por aqui. Como é que meus filhos vão ficar por aqui? Eles vão estar preparados para o mundo? Então a gente tem que, ao mesmo tempo, ter essa preocupação de dar muito carinho, de ter aquela coisa do, né, já que a educação consiste nos hábitos adquiridos, a gente deixar realmente algum legado para os nossos filhos, mas pensando assim, se eu tivesse que ir embora hoje, eles se virariam sozinhos? Ou se lamentariam de não ter experimentado as coisas da vida e não estar preparado para as coisas da vida, que às vezes o excesso de proteção que a gente coloca nos nossos filhos acaba se traduzindo daqui a pouco em inexperiência e a total falta de preparo para encarar os reveses aí dos desafios da nossa sociedade.
Você vê que o negócio está tão complicado, né, que tem sido muito batido em algumas palestras espíritas, psicológicos, dizendo que nossos filhos não estão preparados para um rompimento de relação com o namorado. Às vezes estão pensando em se suicidar porque tomaram um não de um relacionamento. Quer dizer, olha como é que a coisa está ficando tão grave, as pessoas não estão ainda, né? Parece que a nossa geração, ela quis dar para os filhos uma educação diferente da que nossos pais nos deram, mas nós só temos alguns valores solidificados dentro da gente por conta da educação que os nossos pais deram. Essa educação de respeitar os mais velhos, essa educação de respeitar uma hierarquia dentro da casa, saber que tem ali algumas regras que a gente tem que seguir. Agora, se ele começa a dar as regras, escolher o que vai comer na hora certa, ter a preferência para assistir programas de televisão, seriados, né, nas redes sociais, ter um celular para ele só para poder fazer o que ele quer na hora que quer, ele começa a ter um valor diferenciado com relação à sociedade, que é o valor que a sociedade não vai dar. Quando ele realmente tiver o contato com a sociedade, ele vai ter problemas graves com relação a isso. A gente sabe que uma educação sadia, ela é baseada no sim e no não. E muito mais no não, porque o não vai criar na gente a disciplina para que a gente consiga ter uma vida em sociedade, né? Então, desde que a gente consiga, desde cedo, pegar aquele capítulo do Evangelho maravilhoso que fala para a gente assim, né? O dever inicia aonde? Onde eu devo respeitar os direitos das pessoas. Tem um limite ali, eu tenho que respeitar todo ser humano. E termina onde? Aonde eu também exijo um respeito aos meus direitos também, né? Isso tem acontecido recentemente, algumas pessoas às vezes têm a curiosidade, né, de vir perguntar para mim qual é a minha posição política com relação ao meu candidato agora para o pleito eleitoral. Eu falo, mas com que propósito essa pergunta? Até porque a gente, como espírita hoje, a gente procura ficar fora desse tipo de debate, que é um tipo de debate que hoje só vai trazer... Você se posiciona e as pessoas que são contrárias à tua opinião vêm aqui querer te criticar. Eu falei, mas então qual é a intenção disso, né? Não tem... Eu vou fazer o seguinte, eu quero te dar o direito de você pensar do jeito que você quiser, né? Eu posso até não concordar com o que você diz, mas quero brigar para que você continue tendo o direito de dizer o que você quer dizer, né? Isso era Rui Barbosa que já falava isso lá no início do século. Mas, seguinte, respeito com a minha opinião, né? Se eu tiver liberdade, me sentir à vontade de começar a conversar sobre isso com você, só peço que respeite a minha opinião. A gente tem que aprender a colocar esse limite chamado respeito e também respeitar o limite nas pessoas também. Conseguindo fazer isso, a gente vai conseguir estar criando um filho para cá para o mundo. E outra coisa, os nossos filhos têm que ter acesso desde cedo às dificuldades. Eu fico vendo assim alguns pais, alguns amigos meus, né? Teve um dia que eu vou pegar minhas filhas, vamos dar uma volta de trem, vamos embora, pegamos o trem. Vamos dar uma volta de metrô? Vamos embora. Olha só o que os brasileiros fazem, a maioria está aqui, ó, né? Recentemente agora eu vim pegar o trem e estava tendo os assaltos dentro do trem. Olha como é que é a violência urbana, ó. É desse jeito que acontece. Então ela vai aprender que todas as vezes que for andar dentro do trem, você tem algumas coisas, você não pode ficar à mostra, então não tem que andar mesmo definitivamente dentro do trem, porque a violência urbana ainda te expõe a esse tipo de coisa. Olha como é que você vai mostrando situações, e até mesmo com relação ao mercado de trabalho, que vai deixando seus filhos preparados. E não, gente, como diz aqui o texto de hoje, Emmanuel teve o cuidado de mostrar alguns detalhes daquela pessoa que quer cuidar, tratar com todo carinho, criar aquele ser como se fosse um bibelôzinho, né? um objeto ali, e a pessoa fica totalmente despreparada para a vida e daqui a pouco mergulhando em dores muito grandes, que você vai falar, mas meu Deus, onde foi que eu errei? Você errou em não ter mostrado para os seus filhos a tua raiz. Como é que você foi criado, como é que é a sua família, a história dos seus familiares, a história do lugar que você mora, né? A história do seu país, o povo como é que vive, a dificuldade, olha como é que é o mercado de trabalho, o valor do dinheiro, o valor do perdão. Esse tipo de coisa a gente tem que estar trazendo para os nossos filhos desde cedo para prepará-los para serem cidadãos de bem, porque acima de tudo eles são nossos filhos, mas são filhos de Deus e são cidadãos do mundo. Então, se eu desencarnar hoje e minhas filhas estiverem preparadas para viver nesse mundo, é tudo que para mim interessa.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.